Hoje é quarta-feira e o texto da nossa meditação se encontra em Jeremias, capítulo de número 18. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 3, que diz assim: Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Deus ele chama Jeremias para entregar uma mensagem à nação de Israel. E Deus convida Jeremias para ir ali à casa do oleiro e para ver o processo de formação de um vaso. E Deus usa aquela mensagem, aquela ilustração para mostrar para o profeta o que ele iria fazer na vida da nação de Israel. Nós já falamos aqui que primeiro é a matéria-prima, é o barro que o oleiro busca. Depois o barro passa por um processo de prensa, onde ele é amassado, onde ele é trabalhado para tirar as impurezas. E depois que passa desse processo, a gente vai ver a modelagem do vaso. O oleiro ele vai pegar o vaso e ele vai colocar o barro em uma roda. E ali naquela roda, conforme ela está em funcionamento, o oleiro então ele vai começar a dar forma para aquele vaso. E mais uma vez nós percebemos, que o barro ele é uma matéria inanimada e quem faz tudo é exatamente a mão do oleiro. E aqui mais uma vez o oleiro ele vai começar a fazer aquele vaso. Ele começa do lado de dentro, dando a forma interna. Depois que ele conclui aquela forma interna, ele passa então para a forma externa, aonde de acordo com o que ele tem na mente, de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu ideal, ele trabalha naquela peça e ele faz alguns vasos maiores, outros vasos menores. E ele vai trabalhando, e ele vai contornando, e ele vai dando o desenho necessário para aquele vaso. E é dessa maneira, o mesmo Deus que um dia nos buscou, que nós éramos barro sem valor, ele nos prensou para poder tirar as impurezas de nós, e depois ele começa uma obra em nós. E do mesmo jeito que este vaso passa por esta obra, nós também passamos. Deus primeiro ele começa por dentro, a mudar coisas que estão dentro de nós, a modelar o nosso interior, não de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com o reino de Deus. E depois que Ele muda o nosso interior, automaticamente isso vai refletir no nosso exterior, onde nós vamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de agir. A mudança interior automaticamente ela vai refletir na mudança exterior e as pessoas vão contemplar que algo aconteceu em nós, porque outrora éramos barro sem forma e jogado em um local mal cheiroso, e agora a nossa vida está tomando um rumo diferente, e isso é a obra que Deus faz em nós. E nós sabemos que o versículo 4, na parte final, ele diz que Deus faz do vaso segundo o seu querer. Ou seja, a modelagem do barro não é de acordo com o desejo do barro, mas é de acordo com a vontade de Deus. É Deus quem vai dar a forma, é Deus quem vai modelar, é Deus quem vai trabalhar. Por quê? Porque Ele está moldando um vaso para a sua utilidade. O vaso ele não é útil por si só, mas a função do vaso é receber alguma coisa dentro dele. Nós vamos orar e amanhã aprenderemos um pouco mais. Senhor, muito obrigado por esta manhã de quarta-feira, obrigado por este dia, obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa família. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem modelado a nossa vida, Pai. O Senhor tem mudado a nossa história. O Senhor tem transformado o nosso coração. E nós queremos viver uma vida de acordo com a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quarta-feira.